Oi, galera, uma aulinha sobre carga elétrica e corrente elétrica. Vamos lá? A matéria ela é constituída por átomos e esses átomos são constituídos por partículas menores, que são os prótons, elétrons e nêutrons. Hoje sabe-se que existem partículas menores ainda, mas de acordo com a física clássica, por enquanto paramos por aqui. Galera, aos prótons foi atribuída a carga positiva e aos elétrons negativo e os nêutrons carga zero. Millikan conseguiu descobrir que a carga de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E a carga de um próton vale a mesma coisa, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Para diferenciar, a gente trata o elétron como negativo e o próton positivo. Galera, tanto que isso daqui passou a se chamar de exímio, porque ele vale o mesmo tanto, seja para elétron, seja para próton. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb e a nossa carga elementar. Carga elementar. Beleza, pessoal? Condutores e isolantes. Condutores têm facilidade em conduzir a carga elétrica e isolantes não têm tanta facilidade em conduzir. Vamos ver? Ó, nós temos condutores no estado sólido, líquido e gasoso. Galera, no estado sólido, os elétrons, nós temos elétrons livres. O sólido ele tem elétrons livres. O próton está fortemente ligado ao núcleo. Por exemplo, os metais. Então, os metais conduzem facilmente a carga. Por quê, galera? Porque ele tem elétrons livres. Os elétrons estão fracamente ligados ao núcleo. O líquido. No líquido, a gente consegue conduzir carga através dos íons, que são cátions e ânions. Por exemplo, as soluções iônicas. Água do mar. O que nós temos? NaCl em água forma Na+, mais Cl-. Geralmente, o ar ele é isolante. Se a gente vê um fio desencapado, só de a gente chegar próximo, não vai vir pelo ar essa corrente elétrica na gente. Mas nós sabemos que existem as descargas elétricas, que a gente chama de raio. Na verdade, o que acontece? Ocorreu ali uma diferença de potencial, que a gente vai ver mais para frente, que é tão grande que esse raio, essa descarga conseguiu ionizar o ar. Então, é devido a este gás ionizado que ocorre a descarga elétrica. Beleza, pessoal? Vamos lá? E qual é a quantidade total de carga que um corpo possui? Carga, a gente vai simbolizar pela letrinha Q. Galera, um metal, bom, se ele é metal, ele tem elétrons livres, ele conduz facilmente, ele é um bom condutor, mas de elétrons, tem elétrons livres. Os prótons estão fortemente ligados ao núcleo. Portanto, galera, a quantidade de prótons eu não mexo, eu só consigo retirar elétrons ou colocar elétrons no meu metal. Galera, olha aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 prótons e 1, 2, 3, 4 elétrons. Ele está balanceado. A carga dele é zero. A gente diz que este condutor, este corpo, está neutro. Então, galera, cuidado, carga zero não quer dizer que não tem positivo nem negativo. Significa que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Por algum motivo que não nos vem ao caso agora, o que aconteceu? Ó, ele continua com a mesma quantidade de prótons, mas agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele tem elétrons a mais. Quanto que ele tem de elétrons a mais? 2. Então a carga dele fica menos, porque o que está sobrando são elétrons 2 vezes a carga de cada elétron exímio. Galera, este corpo está eletrizado. Por quê? Porque tem elétrons ou prótons sobrando. Mas o que está sobrando, elétrons. Então ele está eletrizado negativamente. Da mesma forma, aqui, ó, o que aconteceu? Ele perdeu elétrons, ele só tem 2 elétrons e 4 prótons. Então a carga dele fica mais 2e. Por que mais? Porque eu tenho prótons sobrando. Agora ele está eletrizado positivamente, ó, positivamente. Galera, então como que fica o cálculo da quantidade de carga do meu corpo? Ó, quantidade de carga será
Z. Esta é a equaçãozinha, porque E é a carga elementar, que a gente viu que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É a carga de um elétron ou de um próton. N é o número de elétrons ou prótons que eu tenho em excesso. Cuidado, N é o número de elétrons ou prótons que eu tenho em excesso. E Q é a carga, a unidade da carga coulomb, mesma do elétron e do próton aqui. Galera, então por exemplo, eu tenho 2 elétrons sobrando, então a carga total do meu objeto, do meu corpo, é 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. O negativo só me indica que eu tenho elétrons sobrando. Eu tenho 2 prótons sobrando. A carga total do meu corpo é 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. O positivo só significa que eu tenho prótons sobrando. Beleza, pessoal? Vamos lá então. O que é corrente elétrica, que a gente vai simbolizar pela letrinha I? Galera, se eu tiver um metal, bom, seria um metal, ele tem elétrons livres. Esses elétrons, eles estão livres, só que eles estão em movimento e cada um para um lado. Se eu pego este metal e ligo numa diferença de potencial, isto é, uma bateria, 2 potenciais diferentes, o que acontece aqui? Ó? Um potencial maior, que tem prótons sobrando, e um potencial menor, que tem elétrons sobrando. O que vai acontecer com os meus elétrons? Eles vão adquirir um movimento ordenado, ó. Eles vão todos para o mesmo lado. Isto é a corrente elétrica. A corrente elétrica, então, nada mais é do que o movimento ordenado de cargas. Movimento ordenado de cargas. Karina, por que de cargas e não de elétrons? Porque, no caso de metal, são elétrons que se movimentam, mas numa solução iônica eu tenho cátions e ânions, lembra? São íons, então de cargas para generalizar. Galera, os elétrons vão todos para o mesmo lado, para o potencial maior. Só que foi determinado um sentido convencional para a corrente elétrica. O sentido convencional da corrente elétrica não são dos portadores de carga negativa, e sim dos portadores de carga positiva. Isso é uma convenção. Então, o sentido convencional da corrente elétrica é oposta ao dos elétrons. Foi convenção, foi determinado assim. Beleza? Então, como que eu calculo corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de carga que passa num certo intervalo de tempo. Corrente elétrica é a quantidade de carga num certo intervalo de tempo. Galera, unidade de carga, coulomb. Unidade de tempo no sistema internacional, segundos. 1 coulomb por segundo é um ampere. Unidade de corrente, ampere. Só mais uma coisinha aqui. Se a corrente não for constante, se ela variar o seu valor, ele vai te dar um gráfico, galera. E o gráfico a área deste gráfico vai me dar a carga. A área é numericamente igual à carga elétrica. Beleza, galera?